Todo mundo sabe que é complicado gastar mais do que se recebe. Quando chega no final do mês, é aquela situação. No caso do governo, a responsabilidade é ainda muito maior. Se as contas ficarem no vermelho, pode faltar dinheiro para saúde, segurança pública, educação e outros gastos que são tão importantes para a sociedade, inclusive os de honrar as dívidas contraídas no passado. Mas então, como saber qual é a real capacidade do governo de dar conta dessas despesas? Bom, para isso, existem indicadores. Um dos mais importantes é o resultado fiscal. Esse indicador é uma espécie de termômetro que mostra como anda a saúde financeira do governo. Ou, em outras palavras, o resultado fiscal indica a capacidade do governo para honrar seus compromissos, seja com a população, seja com os credores. Quando o termômetro indica que as contas estão em ordem, o governo evita impactos negativos na economia, como a inflação, o desemprego e os juros altos. Existem duas formas principais de apurar o resultado fiscal: o resultado primário e o resultado nominal. Vamos ver inicialmente o que é e como se chega ao resultado primário. Ao final de cada ano, é feito um balanço entre receitas primárias arrecadadas e despesas primárias pagas. A diferença encontrada entre as receitas primárias e as despesas primárias é chamada de resultado primário. Como vimos em vídeo anterior, as receitas e despesas primárias são aquelas que não envolvem endividamento. Agora preste atenção. Quando as receitas primárias são maiores do que as despesas primárias, chamamos o resultado fiscal do governo de superávit primário. De modo inverso, quando as receitas primárias são menores do que as despesas primárias, o resultado fiscal é chamado déficit primário. É como na nossa casa. Quando sobra salário no final do mês após as despesas rotineiras, como água, luz, supermercado, etc., estamos em situação de superávit primário. Ao contrário, quando o salário não é suficiente para cobrir essas despesas, o que temos é uma situação de déficit primário. Como você deve ter percebido, o resultado primário é uma forma de verificar como andam as contas do governo, se ele está gastando mais do que arrecada. No entanto, o resultado primário leva em consideração apenas as despesas e as receitas primárias. Não entram nesse cálculo as receitas e as despesas financeiras com juros e outros encargos da dívida. Quando consideramos também essas despesas e receitas financeiras, obtemos um outro indicador chamado de resultado nominal, que pode ser positivo, conhecido como superávit nominal, ou negativo, denominado déficit nominal. É importante você saber que o resultado nominal também pode ser calculado de outra forma, que é por meio da variação da dívida líquida de um ano para o outro. Vamos entender o que é isso. O total da dívida do governo é chamado de dívida bruta. Quando se retira da dívida bruta o equivalente ao que o governo tem em caixa e ao que tem a receber por empréstimos concedidos, obtém-se a chamada dívida líquida. E o resultado nominal é exatamente a variação da dívida líquida de um ano para o outro. Se a dívida líquida do ano atual for maior do que a do ano anterior, temos como resultado um déficit nominal. Se, ao contrário, a dívida do ano atual for menor do que a do ano anterior, então o resultado será de superávit nominal. No próximo vídeo, vamos ver como o resultado primário e o resultado nominal se relacionam. No vídeo anterior, você conheceu dois termômetros que são usados para medir a saúde das finanças do governo: resultado primário e resultado nominal. Eles ajudam a entender a situação fiscal do país. Agora, vamos ver como cada um deles é apurado e como esses dois termômetros se relacionam. As amigas convidaram a Joana para viajar e assistir um mega festival de rock em outro estado. Ela ficou super animada, mas tem um problema: a viagem não sai barata. Por isso, ela decidiu que ia começar a juntar dinheiro. Só que no final do mês, quando ela viu seu saldo no banco, tomou um susto.
não conseguiu guardar nada e ainda estava no vermelho. Para entender o que aconteceu, ela foi conferir o extrato da sua conta. Então ela comparou as receitas e as despesas e viu que não recebeu por um trabalho que fez. Além disso, ela teve que pagar uma consulta de emergência no dentista. Por isso, vai ter que pegar um empréstimo para fechar o mês. E não vai conseguir viajar com as amigas. A história da Joana mostra que ela teve um aumento da sua dívida porque as despesas foram maiores que as receitas. Se usarmos os conceitos de resultados fiscais, podemos dizer que Joana teve um déficit nominal, que foi a variação da dívida, e um déficit primário, correspondente à diferença entre despesas e receitas. No governo federal, quem calcula o resultado nominal é o Banco Central. O resultado nominal corresponde à variação da dívida líquida de um ano para o outro e tem a vantagem de apontar de forma mais rápida e precisa o impacto das contas do governo sobre a economia. No exemplo da Joana, o saldo no vermelho mostrou a necessidade de se fazer um empréstimo. Como no mês anterior ela não tinha dívida, o resultado nominal da Joana é igual ao valor do empréstimo. Já o cálculo do resultado primário é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ele tem a vantagem de permitir que se identifique a influência das diferentes receitas e despesas sobre o resultado final, o que é muito importante para a formulação de políticas públicas. Essa forma de olhar para as contas é semelhante ao que Joana fez ao analisar o seu extrato. Sua conta está no vermelho devido a problemas na receita e na despesa. Você percebe como o resultado nominal e o resultado primário estão relacionados e um complementa o outro? Quer ver uma coisa interessante? Como a dívida é feita para cobrir a diferença nas contas, a variação da dívida corresponde exatamente à diferença entre receitas e despesas primárias, considerando ainda os juros e outros encargos. É aí que os resultados primário e nominal se conectam. No jargão orçamentário, quando utilizamos a diferença entre receitas e despesas para a apuração dos resultados primário e nominal, dizemos que o critério é o acima da linha. Se a apuração ocorrer a partir da variação da dívida líquida, o critério é chamado de abaixo da linha. Também é importante saber que nas estatísticas do governo, os resultados fiscais são apresentados tanto pela soma da União, estados e municípios, quanto pela forma decomposta com os resultados fiscais do governo central, que é o governo federal mais o Banco Central. E os resultados dos estados, dos municípios e das estatais das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Por fim, é bom que você saiba que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que as leis de diretrizes orçamentárias, as LDOs, das 3 esferas de governo, estabeleçam todos os anos metas para os resultados primário e nominal, além do montante da dívida pública. Agora você já sabe, o resultado primário mais os juros e outros encargos que incidem no ano correspondem ao resultado nominal. E que essas duas metodologias de apuração das contas do governo são complementares e servem para indicar como anda a saúde das contas públicas. Para mais vídeos da série Orçamento Fácil, se inscreva em nosso canal. E se você acha que outras pessoas também deveriam aprender mais sobre orçamento público, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos.